A guitarra elétrica data dos anos 20. A ideia original era amplificar o som do violão acústico. O primeiro modelo comercialmente bem-sucedido foi lançado em 1932. Mas nos anos 50, o instrumento passou por uma mudança radical. Seu corpo evoluindo do tradicional formato oco a um bloco de madeira maciço. Os corpos de guitarra geralmente são feitos de mogno, choupo ou certos tipos de bordo. Madeiras leves que são flexíveis o bastante para produzir o equilíbrio certo de vibrações altas, médias e baixas. Os funcionários primeiro serram uma prancha de madeira em larguras específicas. Eles aplanam os pedaços para uma espessura específica, geralmente na faixa entre 5 e 10 centímetros. Então, eles os marcam com o mesmo número para que acabem na mesma guitarra. Misturar pedaços de diferentes pranchas combinaria diferentes densidades de madeira e faria o corpo vibrar de modo desigual. A madeira úmida tende a entortar, então os pedaços precisam ir para uma sala aquecida até que seu conteúdo de umidade baixe para pelo menos 6%, o que leva uns 2 meses. Uma vez que a madeira seque, os funcionários colam e prendem os pedaços, colocando-os em um torno por 3 horas até que a cola seque. A cola à base de água reumidifica parte da madeira, então o bloco precisa voltar para a sala de secagem por mais 2 meses. Quando ele sai, vai para um dispositivo de fixação. Então, uma máquina cortadora computadorizada usa 8 diferentes cabeças, uma após a outra, para gradualmente esculpir o formato do corpo. Este é um modelo semiacústico, então o corpo tem algumas áreas com aberturas. Depois de um lixamento fino para alisar a superfície, eles aparam o contorno num ângulo de 45 graus usando uma pequena lâmina de aço inoxidável. Então, eles lixam de novo. A essa altura, eles também inseriram fixadores de metal redondos para segurar os parafusos que vão ligar o corpo e o braço. Para construir o braço, eles cortam um pedaço de mogno ou bordo bem duro em 2, usando uma serra com borda de diamante para ser um corte perfeito. Então, eles colam uma folha de 1 milímetro de compensado de bordo sobre um pedaço. Essa será a superfície da frente do braço. Agora, eles viram o pedaço ao contrário e o colam ao outro. A virada inverte o veio de madeira. Isso reforça o pescoço, permitindo que ele suporte a tensão das cordas da guitarra. O compensado de bordo esconde e reforça a junta. Eles prendem os componentes em um torno por 3 horas até que a cola seque. Uma máquina de cortar, guiada por computador, traça os contornos do formato do braço e corta um entalhe no meio para uma barra de aço chamada de tensor. Quando o braço se dobra devido à tensão provocada pelas cordas, você pode endireitá-lo ajustando a parte aparente do tensor. A seguir, a escala, a superfície contra a qual você pressiona as cordas para produzir diferentes notas e acordes. Ela é feita de bordo, ébano e pau rosa. Após colar a escala sobre o tensor, eles colocam o braço em uma prensa a vácuo. A prensa remove todo o ar, comprimindo os componentes para formar uma unidade sólida. Uma vez que a cola seque, o braço entra em uma máquina de fresa guiada por computador. Suas 12 cabeças de corte diferentes finalizam o formato. A seguir, uma serra com 22 lâminas corta simultaneamente entalhes muito precisos para 22 trastes, as linhas de metal na escala. Um funcionário arredonda e alisa a parte de trás do braço com uma lixadeira de cinta. Depois, instala os trastes. Os trastes são feitos de níquel e chumbo. Eles têm dentes na parte inferior que agarram a madeira. É por isso que é essencial que os entalhes sejam de uma largura e profundidade exatas. Por fim, eles passam os lados do braço numa cinta de lixamento. Isso remove o excesso dos trastes e arredonda as bordas da escala. De volta ao corpo agora. Um funcionário o coloca em uma impressora silkscreen para aplicar no nome da empresa. A tinta seca em apenas alguns segundos sob luz ultravioleta. Após aplicar um selante para bloquear os poros da madeira, eles aplicam até 22 camadas de Vioshene e laca para a madeira. Isso protege a madeira e lhe dá um acabamento de pouco ou alto brilho.
Agora para a parte mecânica. Uma guitarra elétrica funciona desta maneira. Um conjunto de ímã e bobina chamado de captador funciona como um mini microfone. Ele capta as vibrações sonoras das cordas e as envia para um amplificador, que as envia para um alto-falante, que emite aquele som característico da guitarra elétrica. Mas antes de instalar os componentes eletrônicos, algumas etapas finais. Após um período de cura de 6 semanas, eles usam uma lixa molhada na madeira pintada e laqueada. Depois, dão um polimento até que a superfície brilhe tanto que se pareça com um espelho. Então, eles dão um polimento com cera. Se os trastes não estiverem nivelados, a guitarra vai zumbir. Então, os funcionários colorem a parte de cima de cada traste com um marcador. Depois passam uma folha de papel lixa bem fina pela escala. A tinta é removida de qualquer traste que está mais alto que os outros e precisa ser lixado até ficar nivelado. Mas o lixamento achata as bordas dos trastes. Então, os funcionários os arredondam usando uma lixa curva especial. Então, com uma lixa bem fina, eles removem as marcas do lixamento. Eles limpam a escala com óleo mineral. Isso também nutre o pau rosa para que ele não seque e rache. Agora, eles giram uma chave Allen no tensor para endireitar o braço. Este medidor mede a curva. Quando a agulha mostrar 0, o braço está perfeitamente reto. Agora, as 6 cravelhas, uma para cada corda. Dependendo do modelo, essas cravelhas são revestidas com ouro ou níquel, ou pintadas de preto. Gira-se a tarraxa negra de acrílico para apertar ou afrouxar a corda para o afinamento. Os funcionários usam um medidor digital para medir a altura da pestana. Um pedaço fino de osso ou plástico bem duro com 6 entalhes para espaçar as cordas. Se não estiver precisamente na posição exata, o afinamento será afetado e as cordas vão zumbir. A seguir, o braço está pronto para se juntar ao corpo graças a 4 parafusos encaixados na parte de trás do instrumento. Eles encaixam nos encaixes de metais redondos que vimos no segmento anterior. E agora os componentes eletrônicos. Os funcionários começam soldando botões de controle para o volume e tom na chave seletora do captador, a chave que ativa qualquer um dos captadores, conjuntos de ímãs com fio enrolado em volta deles. Como microfones em miniatura, eles captam as vibrações sonoras entrando no seu campo magnético, as transformam em sinais eletrônicos que então seguem para o amplificador e alto-falante. Um captador fica bem em cima da ponte, um pedaço de latão que fixa a outra ponta das cordas. O captador tem um ímã e uma bobina de fio para cada corda. As guitarras elétricas padrão não possuem um captador na ponte, mas este modelo tem um para permitir que o instrumento também soe como uma guitarra acústica. Você até pode usar os sons elétricos e acústicos juntos. Os funcionários fazem furos no corpo para instalar a ponte, usando um gabarito como modelo. Eles fixam a ponte com parafusos. Depois instalam o captador da ponte logo acima dele e os captadores do corpo e braço acima disso. Então eles viram a guitarra e conectam o que é chamado de trêmulo, um conjunto de molas de aço acionadas por uma alavanca que temporariamente afrouxam as cordas da guitarra. O músico usa o trêmulo em notas e acordes selecionados para criar um efeito de tremulação que é característico do som da guitarra. Os botões de volume e tom vêm a seguir, encaixados em uma cavidade na parte de trás e então presos à frente com uma porca. Agora a chave seletora do captador. Ela também vem de trás para frente do instrumento. Então, eles acrescentam o último componente eletrônico, uma tomada para o cabo que vai para o amplificador. Eles conectam o cabo e, ligando a chave seletora, fazem um teste de toque em cada captador. Agora é hora de encordoar a guitarra. Eles puxam as cordas de aço de trás através da ponte na parte da frente. Depois as enrolam nas cravelhas